Gente, eu tô gravando aqui do meu escritório essas aulas e vocês viram que no finalzinho da aula tocou o telefone, né? Mas não tem problema, a gente fez essa interrupção meio abrupta, mas a gente começa agora. Parcelamento sonobuano, módulo 3. Vamos lá. Então vamos lá. Como eu vinha dizendo, o loteamento é registrado, evidentemente, no município onde o imóvel está situado, onde a gleba está situada. Caso a gleba envolva mais de um município, então pega um município e um município vizinho, o loteamento é registrado no local da situação da maior parcela do loteamento, né? Só que ele tem que ser aprovado nos dois municípios. Então, toda vez que o loteamento envolve dois municípios, ele passa pela autoridade do Estado, ou segue as regras do Estado, e ele deve ser aprovado pelos dois municípios, tá? Mas eu registro, eu faço um registro só. Eu registro naquele município em que tem a maior parcela da gleba vai ser loteada. Ah, Léo, e se... Porque aluno é assim, eu sei que você vai estar se perguntando isso, né? Porque vocês são ruins. Léo, mas e se for igualzinha, a mesma metragem, centímetros quadrados iguais de uma área para outra? Aí você resolve, né, por prevenção, enfim, você pode registrar em qualquer um dos dois locais, tá bom? Se essas áreas forem idênticas, que nunca aconteceu, nunca vi isso, um loteamento em dois municípios, já tenho 20 anos de prefeitura quase, não, 17 anos de prefeitura, mas eu nunca vi isso. Mas se acontecer, nesse exemplo hipotético, você escolhe onde você quer registrar, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, de acordo com 22 da lei, desde a data do registro do loteamento, passa a integrar o domínio do município, as vias, circulação, praças, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos, escolas, hospitais, assim por diante, áreas destinadas a equipamentos, outros equipamentos urbanos, praças, parques, enfim, constantes do projeto e do memorial descritivo. Falei para você já que não é do registro, né? Apesar da lei falar em registro, nós defendemos, e com bastante sucesso no judiciário, que é da aprovação do projeto que esses bens passam a compor o patrimônio municipal. A gente fala agora rapidamente de cancelamento do registro. Legal, posso cancelar o registro? Posso em hipóteses excepcionais. As hipóteses de cancelamento do registro estão no artigo 23 da 6766, Lei de Parcelamento. Vamos lá. Essa lei de parcelamento, eu não falei antes, mas falo agora, é também chamada de Lei Lehman, né? Porque é o nome do congressista que propôs essa Lei Lehman, essa lei de parcelamento lá em 79, tá? Mas vamos lá. O registro de loteamento só pode ser cancelado, por decisão judicial. E quando é que o juiz cancela o registro do loteamento? Quando há alguma ilegalidade. O juiz não entra no mérito da conveniência e oportunidade do loteamento. O juiz só cancela o loteamento por decisão judicial. Ou 2, a requerimento do loteador, com a anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, e também do Estado, quando for o caso. Tá? Então, vejam, o loteador ele pode pedir o cancelamento? Pode, mas ele tem que ter a anuência da Prefeitura. Por que tem que ter anuência? Porque, olha, no mínimo do registro, mas desde a data lá da aprovação, eu tenho áreas municipais lá. Então o município precisaria renunciar àquelas áreas que são dele para poder viabilizar o registro, ou o cancelamento do registro. Município e Estado só poderão se opor ao cancelamento se comprovarem interesse público na manutenção do loteamento ou se já tiverem realizado quaisquer obras, quaisquer melhoramentos na área loteada. Então veja, mesmo para o município se manifestar, não é uma manifestação muito livre, né, sobre o cancelamento do loteamento. Ele pode se opor ao cancelamento? Pode. Mas ele pode se opor quando? Ou quando ele já realizou alguma obra ali na região, ou quando comprovar gasto extraordinário com a aprovação do loteamento, ou ainda quando ele mostrar que tem interesse público em ficar com aquelas áreas que foram doadas no loteamento. Você sabe que é proibida a venda de parcela de loteamento ou de desmembramento não registrado. Está lá no artigo 37 da lei. É inclusive crime, né, vender loteamento sem registro. O problema, meus caros, é que a teoria é muito bonita, mas a prática é diferente. Na prática, o pessoal vende. Então, por isso a teoria do concurso voluntário é tão importante. Vamos falar agora de vícios do loteamento. Né? Vícios. Esses vícios do loteamento eles geram uma nulidade no loteamento inteiro. Né? E aí eles são divididos em duas espécies. Tem um gênero que é o loteamento ilegal. Loteamento ilegal que desrespeita a lei é aquele que tem vício. Né? Agora, esse gênero é dividido em duas espécies. Primeiro, loteamento irregular. Né? Irregular em sentido estrito. É aquele loteamento que não foi registrado ou que foi implantado em desacordo com aquilo que foi aprovado. Ele foi aprovado de um jeito e foi implantado na prática de outro. É o tipo de loteamento mais comum que tem. Né? As pessoas aprovam de um jeito, mas na prática invadem a área pública, tem vias públicas mais estreitas do que deveriam ser, enfim. Ele aprovou de um jeito, submeteu a aprovação, aprovou, mas foi implantado em desacordo. Diferente do loteamento clandestino, que é aquele que sequer foi submetido à aprovação da prefeitura. O cara pegou a área dele e parcelou por conta própria. Perceba, os dois são nulos, os dois são ilegais. Né? Agora, a diferença que é teórica, que é mais, né, acadêmica do que prática, é que o irregular foi aprovado, mas foi implantado diferente. E o clandestino, ele sequer foi submetido à aprovação da prefeitura.
Claro que a diferença é principalmente acadêmica, mas existem algumas diferenças práticas do loteamento clandestino para o irregular, principalmente no que diz respeito às áreas públicas, né? Se ele é irregular, ou seja, se foi aprovado, mas foi implantado diferente, o município pode lutar pelas áreas públicas que estavam previstas no projeto aprovado. Ele pode buscar reintegração de posse, alguns emissão de posse, enfim, mas ele pode tentar resgatar aquelas áreas que eram para ser públicas e que foram implantadas em desacordo. No loteamento clandestino ele não tem essa possibilidade, porque não houve aprovação. Então perceba que a regularização do loteamento clandestino é muito mais complexa do que a do irregular, né? Porque eu não tenho nada. E aí nessa hipótese do loteamento clandestino é que a PGN São Paulo defende a tese... Perdão, um pouquinho d'água que estou engasgando aqui. Nessa hipótese clandestino é que a PGN São Paulo defende a tese do concurso voluntário tácito. E é uma forma muito interessante de defender o interesse público, né? Eu, no meu livro, contrario porque eu sou mais formalista. Mas para fins práticos é uma tese fantástica. Está implantado daquele jeito? Não importa. Essa afetação que ocorreu, né, das áreas, da forma que elas estão implantadas, já gera a transferência desses imóveis, dessa fatia do imóvel, para o poder público municipal, tá bom? Vamos lá. Tanto o loteamento irregular quanto o clandestino, eles são passíveis de regularização. E aí eu tenho algumas espécies de regularização, né? Eu posso regularizar primeiro de forma administrativa. E essa regularização administrativa é feita pelo próprio município, é o que geralmente tem acontecido aqui, né? SEAB, CRF, né, que é um departamento do SEAB, que é a Coordenadoria de Regularização Fundiária, tem feito um trabalho muito importante, muito interessante aqui em São Paulo, para regularizar loteamentos irregulares, né, loteamentos ilegais, dando não só efetividade e dignidade para aquelas pessoas que moram nesse loteamento, porque muitas vezes o cara está lá como terceiro de boa fé, ele não sabe, ele não conhece a origem do loteamento, enfim. Então, dando dignidade para essas pessoas, de um lado, e de outro também, estancando, dando segurança jurídica, né, tanto para as relações do município quanto para as relações dos munícipes. Isso é muito importante. Perceba, a principal função do ente público é facilitar a vida das pessoas. Essa é uma postura que nós temos aqui na PGM São Paulo, os colegas têm, de facilitar a vida das pessoas, e as gestões sérias, como as gestões atuais são muito sérias aqui em São Paulo, as gestões sérias têm esse compromisso de facilitar a vida das pessoas. Então, tudo que é passível de regularização deve ser feito. Imagina o seguinte, se a pessoa mora num loteamento irregular, algumas vezes a rua dela sequer tem nome de lugador. Ela mora num lugar que não tem nome. Você imagina para essas pessoas receberem carta, para fazerem financiamento, né? Para fazer um carnê das Casas Bahia para comprar os móveis da sua casa. Então perceba, essa regularização fundiária, e a regularização de loteamento é uma das etapas, e eu vou falar no próximo módulo com vocês de regularização fundiária, tem uma parte do curso que eu vou dar, um tema que eu vou dar é regularização fundiária para vocês. A regularização fundiária, ela resgata a dignidade das pessoas. Isso não tem preço. Isso é sensacional. Então esse trabalho que a prefeitura faz, que é custoso, que demora, que é trabalhoso pra caramba, que requer um conhecimento teórico e prático da cidade, de cada região da cidade, é um trabalho que reverte imediatamente em favor do interesse público primário, em favor das pessoas e geralmente das pessoas que mais precisam, que são aquelas que moram em loteamentos irregulares, né? Só para concluir, a regularização administrativa é feita pelo município e ela pode ser feita de ofício, quando o próprio município faz, é o que nós estamos fazendo, né, em São Paulo, e essa possibilidade está no artigo 40 da Lei 6766, ou a pedido de qualquer interessado. Veja que o município ele pode cobrar do loteador, né, o município pode cobrar todos os custos do processo de regularização. O loteador responde pela regularidade do loteamento que ele fez. Né? Quer ele tenha feito de forma clandestina, é o antigo dono da área que vendeu a área, quer seja aquele cara que apresentou o projeto e implantou de forma diversa. Né? Inclusive, os custos para aquisição de áreas públicas podem ser cobrados do loteador irregular. Segunda forma de regularização é a judicial. A lei não fala, né? Mas o artigo 5º e 35 da Constituição, ele fala da inafabilidade do controle jurisdicional. Então, é evidente que pode haver regularização judicial também de loteamentos. Quando o município se omite ou nega a regularização, os interessados podem buscar. E aí, por interessados, estou falando de qualquer um daqueles que convivem na área a ser regularizada, de preferência de forma coletiva, né, na forma de associação, de bairro, ou de um condomínio, ainda que informal, mas também Ministério Público, Defensoria Pública, todos esses que têm
a atribuição constitucional e legal de defender interesses coletivos. Tá? É evidente que só os adquirentes de boa-fé que podem. O loteador irregular, aquele cara que foi lá e fez clandestinamente, ele não pode depois pleitear a regularização, né, judicial. Ele não tem interesse de agir. Ele que fez o erro, ele não pode se valer da própria torpeza para se livrar de multa, para se livrar de custos e pleitear a regularização judicial. Competência é da vara civil ou, nas comarcas que tem, como aqui em São Paulo tem, na vara de registros públicos, tá bom? A gente está concluindo, mas vamos falar de outras posições que são legais, que constam da lei, que são relevantes, né? A prefeitura do município ou do Distrito Federal, quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, pode regularizar o loteamento ou desmembramento não autorizado, ou executado, tanto clandestino quanto irregular, né, executado sem a observância das determinações da licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos adquirentes dos lotes. Isso está no artigo 40, tá? Então, o que a prefeitura faz no processo de regularização? Primeiro, ela tenta que o próprio loteador faça a regularização. Desatendido, o município faz e manda a conta depois, ou deve mandar a conta depois para o loteador. Né? Nas desapropriações, não serão considerados como loteados ou loteáveis para fim de indenização os terrenos que ainda não tenham sido vendidos ou compromissados, objetos de loteamento ou desmembramento não registrado. Vamos lá, vamos explicar isso aqui para os colegas que trabalham ou vão trabalhar em desapropriações. Eu fui diretor de DESAP e assim, foi um aprendizado riquíssimo, riquíssimo, porque a gente viu questões práticas de desapropriação que você não vê em lugar nenhum, que não tem no livro, né? Que é só no dia a dia. Então vamos lá, o que a lei fala? Né? Ela diz o seguinte, se eu tenho um loteamento que já está aprovado, né, e parte dele foi vendida e parte não foi vendida, e o município resolve desapropriar, ele não vai pagar o valor de lote para aqueles imóveis que não foram vendidos ainda. Ele vai pagar o valor de gleba. E, meus caros, isso dá uma diferença muito grande na prática. Né? Porque o lote, pelo fato dele ser servido de infraestrutura, já está em tese pronto para edificação, ele tem um valor alto. Enquanto a gleba não. A gleba ela é entendida como terreno que ainda vai precisar passar por todo o procedimento de desapropriação. O que a lei de regularização e de parcelamento? O que a lei presume quando eu vou desapropriar? Se eu vou desapropriar uma área de um loteamento irregular e essa área ainda não foi objeto de venda para particular, ela está nas mãos do dono original, do loteador, eu não vou pagar valor de lote, mesmo que o loteamento já esteja implantado. Eu não vou pagar valor de lote nessas áreas, eu vou pagar valor de gleba, ou seja, reduz muito o valor da indenização a ser paga para o loteador. Tá? Em caso de loteamento irregular, o município, o Estado, o Distrito Federal, eles podem desapropriar, expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para fazer o reloteamento, também para fazer demolição, reconstrução, incorporação, né, ressalvada a preferência dos expropriados para a aquisição de novas unidades. Então, isso aqui também é um início de regularização fundiária. É claro que a regularização fundiária, como ela é vista hoje no Brasil, ela só foi instituída lá em 2017, tá? Nós estamos falando de 79. Mas lá em 79 já se admitia alguns poderes para o ente público para que ele pudesse promover a regularização fundiária. Ainda que fosse uma regulação fundiária parcial ou não com o espectro que ela tem hoje, mas eu já tenho aqui o embrião da regularização fundiária, da REURB. É legal falar isso porque quando eu falar de REURB eu não terei tempo de voltar nesse ponto aqui com você. Então já fica guardado isso aqui. Essa regularização que é promovida através da desapropriação em caso de loteamentos irregulares, já é o embrião da grande REURB que foi trazida pela 13465, né, a lei atual da REURB, tá bom? Então, o município vai lá, ele desapropria para fazer casas populares, por exemplo, e dá preferência a quem foi desapropriado para comprar, para adquirir onerosamente as novas unidades. No que isso difere da REURB atual? Na questão do custo. Né? Aqui eu faço unidade e vendo, lá eu faço unidade e transfiro. Mas você vai entender melhor quando a gente chegar nessa parte de REURB, tá bom? Meus caros, isso é o que tinha de interessante, de relevante para falar para você sobre parcelamento de solo urbano. Você está vendo que o vídeo está meio cortado, na verdade parece um Frankenstein, né? Eu comecei dando aula lá no meu escritório e estou terminando aqui na minha varanda. Mas é porque deu um probleminha no áudio no final, no finalzinho, e eu precisei regravar essa parte. Então estou gravando aqui de casa, estou de férias, estou regravando aqui de casa. E só queria terminar te lembrando da importância do papel que a prefeitura tem, que o município tem, né, no desenvolvimento da cidade através do parcelamento do solo urbano. Né? A Constituição ela atribuiu ao município essa competência de regular o ordenamento do solo urbano e não é à toa. É o município que
paga a conta no final da má distribuição urbana da cidade, né? Quando falta escola, o município tem que ir lá desapropriar, fazer escola. Falta hospital, o município tem que desapropriar e arcar com esse custo para fazer hospital. Então, é muito importante a atuação da fiscalização, da Procuradoria do Município e também agora de CRF, né? Da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que é um órgão lá de SEAB, que tem atuado de forma muito bacana preventivamente. Os loteamentos irregulares existem, eles estão na cidade, estão espalhados por aí. E o que a prefeitura está fazendo? Ela está regularizando isso. Na medida do possível, ela está acertando a situação e a vida dessas pessoas. E isso é muito bacana, tá bom? Ficamos por aqui e me assista também na aula de REURB. Vamos falar de REURB com vocês também. Beijo do gordo, até a próxima. Tchau.